Oh, conseguem-me ouvir? webinar. Sim, Isabel, sim. Ok, ok. Desliguem os vossos microfones, por favor. Muito bom dia a todos. Vou só aqui fazer aqui um compasso, ou só dar a informação que estamos aqui para quem já está a entrar e já temos aqui bastantes pessoas na sala. Só informar, para já dar-vos as boas-vindas a este webinar. Já irei passar a palavra à coordenadora do projeto. Só dar as boas-vindas e dizer que só estamos aqui num compassozinho de espera, porque que é normalmente requerido nestes eventos por causa das entradas aqui do webinar. Vamos só então guardar mais uns segundinhos e depois então a engenheira Wanda Batista da CCDR Centro fará então depois as boas-vindas. Muito bom dia. Vamos então começar aqui o nosso webinar. Eu vou só então dar aqui a palavra à Wanda, enquanto coordenadora do projeto, para dar aqui as boas-vindas e depois passamos então à primeira comunicação do programa, da responsabilidade da engenheira Ana Paula Garcia da Degamo. Muito bem, bom dia a todos. Obrigada, Carmo, por teres passado a palavra. No fundo, em nome deste consórcio, de todos os parceiros deste projeto, quero agradecer a presença de todos e espero que esta ação seja profícua também para todos. Não seria possível se a DGAV e a Engenheira Paula não nos tivesse lançado este desafio à época à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro e, portanto, estamos muito gratos por termos feito esta coordenação, é o meu nome pessoal, porque naturalmente sabemos os riscos fitossanitários da Xylella fastidiosa, temos total consciência disso e é um orgulho ter dado aqui um contributo precisamente para mitigar algum destes efeitos de propagação e dispersão da doença, nomeadamente ao nível dos vetores. Portanto, este é um obrigado e um grande abraço também a todos os colegas que ativamente ritmada de uma forma robusta, não estiveram sempre e disseram sempre presente aos desafios que este projeto nos colocou. E sem mais demoras passava à nossa subdiretora-geral, a engenheira Paula Garcia, para fazer aqui a contextualização melhor do que ninguém está neste momento, irá agora tomar conta e tomar o comando destas apresentações. Muito obrigada, engenheira Paula, obrigada a todos. Espero que esta manhã seja profícua para todos. Bom, muito obrigada. De facto, este projeto
tem um interesse muito particular, porque de facto os insetos vetores da Xylella é algo que nos preocupa bastante. Lançámos este grande desafio à então DRAP Centro para coordenar este projeto e foi muito bem coordenado pela engenheira Wanda. Vou então passar aqui, partilhar aqui a minha apresentação, que visa fazer uma apresentação sucinta do projeto, daquilo que foi feito, dos objetivos. Penso que estão a ver. Portanto, este projeto efetivamente nasceu de uma necessidade que a DGAV identificou relativamente à necessidade de estudarmos um bocadinho mais os insetos vetores em Portugal e criarmos aqui um sistema de avisos para que os agricultores se possam melhor gerir o risco nas suas culturas face a este risco que é real da contaminação por Xylella através dos vetores. Portanto, como sabem, a Xylella fastidiosa é uma das principais doenças que preocupa o setor agrícola, florestal, portanto, dada a grande quantidade de espécies hospedeiras desta bactéria, a nível europeu é a primeira doença considerada na lista das pragas prioritárias. Nós, a nível europeu, temos identificadas 20 pragas prioritárias e, de facto, a Xylella fastidiosa está à cabeça destas 20 pragas prioritárias. O que é que significa isto? Significa que são, dentro de todas as pragas de quarentena, aquelas que maior preocupação trazem às autoridades fitossanitárias pelo impacto que podem ter a nível ambiental, a nível económico, em termos de toda a região da União Europeia. Portanto, a Xylella fastidiosa tem esta particularidade de ser efetivamente muito polífaga, ou seja, existe e afeta centenas de espécies vegetais, entre as quais as culturas mais importantes da Europa, e nomeadamente em Portugal. A principal forma de transferência é de facto através dos insetos. Desde que a Xylella fastidiosa chegou à Europa, em Itália, muito foi feito em termos de guias, em termos de orientações, em termos de toda a informação que tem sido feita, quer pelas autoridades europeias, nomeadamente a Comissão Europeia, juntamente com os Estados-membros e também a EFSA. Portanto, este slide mostra aqui apenas algumas da informação técnica que vem sendo publicada e que as autoridades fitossanitárias dos 27 países seguem, quer nas suas vigilâncias, nos seus programas de prospecção, quer também depois, quando infelizmente têm os focos confirmados, aplicam as medidas de contenção ou erradicação previstas na legislação europeia. Esta legislação europeia tem vindo a ser evoluída, tem tido alterações. Atualmente houve uma alteração relativamente recente, mas de facto neste regulamento de execução, o regulamento de execução 2020-1201, que entretanto foi alterado por outros regulamentos, tem de facto as medidas que todas as autoridades competentes nacionais devem aplicar, quer na parte da prospecção, quer da bactéria, quer dos insetos vetores, e todas as medidas que devem ser tomadas, quer no controle da importação das plantas, quer depois também no controle dos focos da doença que aparecerem nos territórios. Atualmente é esta a situação na União Europeia. Eu mostro aqui o mapa. Este mapa foi atualizado agora no início de novembro e, portanto, é a atual situação da dispersão e da presença da bactéria nos Estados-membros da União Europeia. Nós temos essencialmente 4 países afetados: a Itália, a França, a Espanha e Portugal. As manchas azuis são manchas nos locais em que as autoridades competentes consideraram que a erradicação já não era possível face à extensão da doença nestas regiões. Recentemente foi a última região a entrar em contenção, a região da França. Esta região aqui assinalada foi recentemente notificada pela França como sendo uma região impossível de erradicar e, portanto, entrou naquilo que nós chamamos, em termos técnicos, em contenção. Grande diferença, erradicação para contenção. As medidas aplicadas nas regiões em contenção são significativamente diferentes das
das medidas aplicadas nas regiões em erradicação, que são as regiões que aqui estão assinaladas a uma cor laranja, mas efetivamente estas zonas em contenção têm também restrições fortes ao movimento de plantas para fora das zonas de contenção e em seu redor zonas tampão que nos obrigam a atuar da mesma forma como atuamos nas zonas de erradicação. Portanto, aqui neste momento temos já zonas em contenção em Itália, em Espanha, as Ilhas Baleares, em França, e em Portugal, a área metropolitana do Porto, que foi a primeira zona onde nós tivemos a presença da bactéria, passou também em contenção, dada a extensão e o reconhecimento da incapacidade de erradicar na região, na área urbana do Porto, na área metropolitana do Porto. Ora bem, a principal forma de dispersão desta doença entre plantas é efetivamente através dos insetos vetores. E, portanto, o que é que pensamos? Temos que agir sobre os vetores, temos que ter mais informação sobre os vetores para que possamos conter a progressão desta doença. Se conseguimos controlar e conhecer os vetores, melhor conseguimos controlar a doença. Em Portugal foram já identificadas estas 4 espécies que eu mostro aqui, 4 espécies de insetos que já foram confirmadas infectadas contendo a bactéria. Portanto, há um conjunto relativamente grande de potenciais vetores da Xylella. Existe um programa oficial de vigilância e de prospecção dos insetos vetores. Nós colhemos os insetos e também mandamos para laboratório para despiste da presença dos insetos, da bactéria nestes insetos. E, portanto, há a par com os programas de prospecção nas plantas, na colheita de amostras e inspeções visuais nas plantas para a Xylella fastidiosa, há também um programa paralelo, simultâneo, nos locais onde colhemos os materiais, também de colheita de insetos, que é para identificarmos que insetos existem que possam ser potenciais vetores da Xylella e também para perceber se existem, se esses insetos estão ou não estão infectados. E, efetivamente, em Portugal já detectámos estas 4 espécies como reais, existentes no território e, infelizmente, alguns exemplares infectados com a Xylella fastidiosa. Portanto, este projeto surgiu precisamente no sentido de nós querermos criar aqui um sistema de monitorização e de conhecimento destes insetos vetores em Portugal, para que possamos criar um sistema de avisos, uma rede de monitorização dos insetos vetores e apoiar os agricultores na prevenção da entrada da doença nas suas culturas, através do conhecimento da presença dos insetos vetores que existem nas redondezas. Portanto, queríamos criar efetivamente um modelo de previsão de risco da presença destes vetores, para de facto termos este apoio através do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas, para que possamos alargar este Serviço de Avisos Agrícolas a esta questão tão importante como é o controle dos vetores da Xylella fastidiosa. As entidades participantes, como já foi dito, foi a ex-DRAP Centro, que iniciou a coordenação, depois passou para a CCDR Centro, a engenheira Wanda tem sido a nossa coordenadora deste projeto, a DGAV, obviamente, tem participado ativamente, a CCDR Norte, a CCDR Algarve, o COT, a FNOP, a Advido, a Inove Plant Protect, a Vera Cruz Agro, a Frutalgosa, a Aveleda e a Granfer. São estes os parceiros deste projeto que mais tarde, durante a manhã, vamos apresentar também alguns resultados que já foram obtidos. Portanto, em termos de atividades previstas para este projeto, prevíamos a instalação de uma rede de postos de observação biológica para os insetos vetores da Xylella fastidiosa. Foi criada uma rede nacional onde foram feitas observações ao longo do tempo de execução do projeto para identificar estes insetos e perceber a biologia e o desenvolvimento destes insetos vetores. E, portanto, foram feitas definida a metodologia e a identificação dos insetos e o acompanhamento destes vários postos de observação biológica que estiveram em todo o território. Portanto, o que é que nós queríamos, em termos de entregáveis do projeto? Um protocolo que foi feito para a observação e monitorização dos insetos, que também apoia depois a DGAV no seu trabalho de prospecção, que é feito já há muitos anos, a constituição de uma rede efetiva de monitorização destes insetos vetores
e, claro, a obtenção de todos os dados que foram colhidos para o programa que nós queríamos, que é o modelo de previsão, que é a atividade 2, precisamente com todos os dados recolhidos dos povos para podermos fazer então o modelo de previsão de risco a disponibilizar aos agricultores. Portanto, a atividade 2, já referi, era precisamente o tal desenvolvimento do modelo de previsão através de uma plataforma eletrónica que vamos também falar sobre ela ainda hoje. Peço desculpa, já passei aqui. A atividade 3 tinha efetivamente o desenvolvimento também de uma coisa muito importante, que era o desenvolvimento de sistemas de apoio à monitorização destes insetos através das armadilhas inteligentes. Portanto, também há uma linha de trabalho no sentido de tentarmos obter dados suficientes para que se pudesse validar um sistema de armadilhas inteligentes para o principal vetor, que é o Philaenos spumários, porque de facto no tempo do projeto era muito difícil, quase impossível fazer essa validação para todos os insetos vetores, portanto apostámos mais no Philaenos spumários. E, por fim, toda a parte de capacitação e comunicação, portanto, temos um manual de boas práticas que vai ser disponibilizado a todos, que foi construído ao longo do tempo, quer com a informação prática colhida no terreno, quer com a informação científica que se foi também recolhendo. Este manual de boas práticas irá ser publicado e disponível a todos os agricultores e técnicos. E houve de facto também muita informação que foi feita e formação, e daqui agradeço também já ao Instituto Politécnico de Bragança, que nos apoiou muito na formação dos técnicos envolvidos no projeto, na identificação dos insetos vetores, que foi essencial para fazer o trabalho depois nos postos de observação biológicos. E, obviamente, a divulgação dos resultados. Eu aproveito já aqui para referir que no dia 10 de dezembro iremos fazer um webinar mais dedicado para a identificação destes 4 vetores que eu já referi, portanto, especificamente dirigido à identificação e à caracterização biológica, de ciclo biológico destes 4 vetores, para capacitar também os técnicos das organizações de produtores para melhor apoiarem os agricultores em termos de previsão de risco. Portanto, e era isto que eu vos queria dizer relativamente a este projeto. Vamos hoje ouvir vários intervenientes que nos vão falar sobre os principais resultados obtidos e, portanto, no final, obviamente, estaremos disponíveis para as questões e tentaremos responder. Passaria, portanto, à nossa Isabel Rodrigues, do IPB, que teve um papel muito importante na formação de todos nós, dos nossos técnicos, na identificação dos vetores. Muito obrigada. Bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir, porque eu estou num local com muito barulho à volta e com pouco acesso à internet, por isso espero que não bloqueie, nem desapareça do nada. Para já está tudo bem. Ótimo. Estão a ver? Ainda está a entrar. Agora já estamos a ver, sim. Está ótimo, perfeito, perfeito. Ótimo. Então, em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite, por estar aqui outra vez a falar um pouquinho destes insetos que são um bocadinho problemáticos, não é? Mas para mim são um bocado que foram o meu de doutoramento. Eu vou falar um bocadinho sobre os vetores que nos andam a causar problemas. Bom, como já foi introduzido aqui, a Xylella fastidiosa é uma bactéria que pode afetar mais de 600 espécies de plantas inteiras, podendo não em todas apresentar sintomas, mas quando começa a apresentar sintomas pode ser catastrófico e é responsável por doenças em plantas de interesse económico, desde a vinha, a olival, aos citrinos, ao amendoal, por aí fora. Por isso é uma bactéria bastante importante para nós e para o mundo. Bom, como já foi falado um bocadinho anteriormente, a bactéria foi detectada em 2019 na região do Porto, em plantas de lavândula, e devido aqui ao excelente da inspeção, nós temos visto um aumento, infelizmente, das áreas demarcadas,
mas por um outro lado é bom, sabemos onde agir e como atuar. E atualmente temos mais de 80 hospedeiras. De facto, Portugal é o país que tem contribuído mais para a lista de plantas hospedeiras Xylella fastidiosa, por isso aqui a DGAP está a fazer um excelente trabalho. Então vamos falar um bocadinho sobre aqui os insetos vetores. Na Europa, e depois eu vou falar dos que estão em Portugal. Na Europa nós temos o Philaenes spumarius, que é considerado o principal vetor europeu, não só porque é muito abundante e está distribuído por toda a Europa, também porque tem taxas de transmissão superiores do que outros vetores. Também temos o Neophylaenes silvestres, que também é confirmado vetor, ou seja, eles têm a capacidade de adquirir e transmitir doença. É presente em Portugal, não tão amplamente distribuído como o Philaenes spumarius. Depois temos o Philaenes itulus, que não está presente em Portugal, ok, mas é também um vetor confirmado. E temos a Cicadella viridis, que já foi confirmada, apesar de ter a capacidade de adquirir a bactéria, é pouco eficiente transmitir a bactéria, ou seja, nos ensaios de transmissão são confirmados se eles definitivamente são vetores de Philaeus, porque às vezes eles podem estar infectados, mas não transmitir a bactéria. Isso acontece com alguns indivíduos da infraordem Phleboromorpha, onde eles apresentavam positivo para a Xylella fastidiosa, mas não tinham a capacidade de transmitir a bactéria. Aqui na Cicadella ela consegue adquirir a bactéria, mas tem uma eficiência a transmitir plantas a bactéria. Depois temos os Neophylaenes lineatus e a Lepironia coleoptera, que também estão presentes em Portugal. No entanto, apesar de virmos que eles testam positivo para a bactéria, no caso do Neophylaenes lineatus, aqui em Portugal, ainda não sabe se eles têm a capacidade de transmitir a bactéria, porque ainda não foram feitos ensaios para ver se eles têm a capacidade de adquirir e transmitir com eficiência a bactéria a plantas que não estão infectadas. Temos também a Pterocopis intermédia, também mais abundante nos matos, nas zonas florestais, esta vermelhinha, e o Philaenes tesselatus, também ambos como potenciais vetores. Ou seja, todos eles, como salientou o Xilema, têm a capacidade podem ter a capacidade de adquirir a bactéria, mas não se sabe se eles têm a capacidade de a transmitir e que os tornando vetores. Por isso é essencial no futuro, se necessário, e devido também à abundância de fazer ensaios de transmissão para ver se eles têm a capacidade de transmitir a bactéria e ver se são potencialmente um problema para nós. Agora, falando mais sobre o ciclo de vida de cada um, aqui no caso do Philaenes spumarius e Neophylaenes campestres e também o Neophylaenes lineastus, eles têm um ciclo de vida muito semelhante. É uma espécie univóricula, ou seja, só tem uma geração por ano. E como eles são ambas Afrofilidae, eles têm um ciclo de vida muito semelhante. Eles hibernam em ovo, no inverno, na hibernação, e começam, só para vocês terem noção, às vezes não é fácil ver isto, mas podemos ver estes ovinhos com um cimento esbranquiçado, que os aglomera, e conforme eles se vão tornando viáveis, eles vão adquirir características diferentes. Aqui sabemos que os ovos estão viáveis quando começam a ter esta tonalidade, aqui uma pintinha laranja, e depois esta pintinha laranja vai evoluir estas cápsulas que funcionam como uma tampa, uma rolha, que quando a ninfa sai, esta tampa abre e as ninfas conseguem sair do ovo, emergindo e indo se alimentar das plantas. Uma vez em ninfa, elas começam a produzir essas espumas. Estas espumas são muito importantes para os chilenos porque podem lhe dar tanto proteção contra o calor e a dessecação, mas também proteção contra predadores. Como é uma espuma muito esponjosa, os predadores, quer aranhas, parasitoides, não conseguem chegar à ninfa que está dentro dessa espuma com facilidade. As ninfas, os 5 estados ninfáticos,
desde N1 a N5, e o seu desenvolvimento a cerca de 5 a 6 semanas, mas creio que com este projeto vocês vão conseguir ver que, dependendo do local onde fizeram a amostragem, a evolução das ninfas vai depender muito do clima e das temperaturas de cada sítio que foi amostrado. As ninfas são também muito polífagas, assim como adultos, vão ver, não são esquisitos, alimentam-se todas as plantas, mas apesar de se alimentarem de todas estas plantas, eles têm uma preferência, uma clara preferência. Então nós podemos encontrar com bastante abundância ninfas de fileno, plantas da família Astrácea, da Fabácea, da Apiácea e da Generácea. Isto é o que nós temos visto nos nossos ensaios e é o que a bibliografia também nos diz, que apesar deste polimorfismo, de se alimentarem de muitas plantas, eles têm uma clara preferência por determinadas plantas. Os adultos têm, as fêmeas, têm um polimorfismo muito grande. O que é isto? Têm padrões e cores diferentes. Às vezes pensamos que estamos a falar de espécies diferentes, mas não, isto é tudo a mesma espécie, só que eles têm um polimorfismo muito grande. Isto é verificado nas fêmeas. Os machos normalmente são assim castanhos com umas manchinhas mais claras, seguindo sempre um padrão. Isto aqui só é verificado nas fêmeas. Mas eles começam a emergir em maio, junho, vai depender muito da região onde eles estão, e após o aparecimento dos adultos, eles começam a acasalar, mas a fêmea vai entrar em diapausa e só coloca os ovos depois no inverno, no outono, após as primeiras chuvas, quando começa a haver a rebrota do coberto vegetal, voltam ao coberto vegetal, onde vão pôr os ovos para passarem assim o inverno em forma de ovo. Como eu disse, eu não sei depois os dados deste projeto, é engraçado ver, porque nas nossas amostragens aqui em Trás-os-Montes, nós nunca vemos filenos durante o verão. Vemos, é raro, às vezes conseguimos ver durante o verão. Então eles emergem na primavera, desaparecem durante o verão e no outono voltam ao coberto vegetal para pôr os ovos, para porem os ovos que acontecem no inverno. Pensa-se que uma vez que o coberto vegetal no início do verão começa a secar, que eles passem das árvores para se alimentar, e é aí que ocorre a maior transmissão se estiverem infectados de filela a plantas perenes ou às plantas de tipo económico. Relativamente aos adultos, na alimentação, os filenos e os não filenos em geral alimentam-se de plantas herbáceas. Podem-se também alimentar de árvores ou arbustos perenes, como a oliveira, a vinha, a sobreira, a amendoeira, e relativamente aos neofilenos, se alimentam de arbustos perenes, como corníferas e a vinha. O neofilenos primários aqui em Trás-os-Montes é muito abundante na vinha. Relativamente à locomoção destes insetos, os adultos são caracterizados como serem maus voadores, dando mais por andar a saltar. No entanto, há estudos que mostram que um fêmea consegue voar em 30 minutos 500 metros, pode saltar até 70 centímetros acima do sol. Em facto, está o livro do recorde do Guinness como o inseto consegue saltar mais em proporção ao seu tamanho. Relativamente a neofilanos campestres, pode voar em 82 minutos 1,4 km, num voo só, sempre seguido. Como eu falei anteriormente, eles têm um tipicamente de comportamento migratório. Durante o verão, nós não fazemos ideia onde é que eles estejam, mas o outono chega e as primeiras chuvas, eles voltam ao sítio onde nasceram para colocarem os ovos. Relativamente à Cicada viridis, está muito pouco estudada, comparativamente com o filenos e o não filenos. A Cicada viridis tem sido um pouquinho esquecida e posta de parte. Então, apesar de nós sabermos que uma ou mais gerações por ano,
isso nós já estamos aqui também em Trás-os-Montes, isso não se sabe ao certo as gerações têm por ano, o que será importante no futuro estudar, e alguns sítios já pode ter mais de 3 gerações, mas não há certezas porque não há nenhum a mostrar o ciclo de vida da labiríntios. Assim como os filenos e os neofilenos passam por 5 estados ninfais, mas ao contrário dos filenos e neofilenos, a ninfa não produz. A ninfa é extremamente móvel, consegue-se ver com facilidade, ao contrário dos filenos e neofilenos, que são mais estáteis. Eles, uma vez que se começam a alimentar da planta e a produzir a espuma, raramente abandonam essa planta, só se houver um distúrbio que cause o abandono da planta, como a morte da planta ou a aplicação de algum produto que disturbe os filenos. Estes dados aqui são mais relativos a Trás-os-Montes, pode não ser o mesmo para o resto de Portugal, isto é segundo as nossas observações. Entre maio e junho começamos a vir os primeiros adultos. A oviposição ocorre 7 semanas após a emergência das fêmeas. E uma coisa interessante sobre estes insetos, sobre as fêmeas, é que no oviscato elas têm um tipo de navalha, fazem um corte na planta e com os ovos dentro da planta nessa ferida que abriram com essa espécie de navalha. Estima-se que é quando, porque ela gosta de pôr os ovos em plantas perenes, porque no inverno conseguem se aguentar melhor do que as plantas herbáceas, que quando está a fazer a oviposição é quando se pode fazer a transferência, a disseminação da bactéria fastidiosa, porque normalmente esta Cicadella viridis encontra-se mais no coberto vegetal, raramente as vemos nas plantas, mas quando vai para a oviposição, ela gosta mais de fazer essa oviposição nas plantas perenes e ao fazer aí alimenta-se e pode transmitir a bactéria. No entanto, já está confirmado que esta Cicadella viridis não se alimenta de oliveira, por isso, apesar de um vetor pouco eficiente, não vai ser um vetor na oliveira porque ela não se alimenta de oliveira. Pronto, é tudo que tenho para contar hoje sobre estes insetos. Obrigada. Muito obrigada. Iria então passar. Penso que o melhor será, no final, guardarmos um espaço para as perguntas. Eu não A vou ser conseguir que ficar tenha até que o sair, não é? final. Então como não vai Exatamente. ficar connosco até ao fim, caso alguém queira fazer alguma pergunta à doutora Isabel, antes que. Podemos fazer isto de duas formas, portanto, ou colocarem a questão, se houver alguma questão para a doutora Isabel aqui no Question and Answer, que está mesmo aqui na barra em baixo, ou então, se alguém quiser colocar de voz a questão, nós também podemos dar aqui a oportunidade de poder pôr a questão, basta levantarem a mão, tem também a mãozinha, basta porem a mãozinha no ar e a gente dá a oportunidade de falar, de uma forma ou de outra. Portanto, se houver questões. Julgo que não. Pelo menos não tenho aqui informação. Ah, está aqui uma question. Peço lá, afinal já aqui chegou. Bem, então está aqui ainda a ser escrita. Ou não? Sim. A questão que chegou aqui, não sei se a Isabel também consegue ver, mas é: qual o inseto vetor mais presente na região de Trás-os-Montes? O mais presente em Trás-os-Montes e em Portugal inteiro é o Filenos plumários, que está presente e muito distribuído, que é uma preocupação, porque este é confirmado vetor e tem taxas de transmissão muito superiores à dos outros vetores. E na região do Douro já foi confirmado? O Filenos plumários? Sim. 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 Ok, Sim. portanto, não são boas notícias de todo. Sim. No Douro, nas vinhas,
eu fiz amostragens lá e também temos uma grande abundância de Cicadella viridis. Sim. Muito bem. Não sei se há mais alguma questão. Julgo que não. Portanto, vamos então avançar. Ah, não, espera lá, está aqui, ainda apareceu aqui mais uma. Da Helena, que pergunta, que trabalha no amendoal na região de Idenha, à Nova em Castelo Branco, e gostaria de saber qual seria o maneio das plantas da entrelinha para controlar a proliferação destas espécies de insetos. O que está recomendado é na primavera, quando começam a surgir as ninfas, são móveis, então são mais fáceis de controlar. É fazer o corte em linha para reduzir a abundância de vetores. Muito bem. Mais uma questão que entretanto chegou, se são conhecidos predadores eficazes para cada um dos vetores. Há estudos que mostram que há parasitoides específicos para estes vetores, mas ainda não está muito bem estudado, nem há ninguém com interesse em fazer a libertação destes insetos, porque são específicos para a Afroforia, então podem, no geral, fazer uma redução da população em geral de Afroforídeos e não daqueles alvos que nós temos, que é o filanos primários. Depois, claro que há predação natural, quer de aranhas, quer de cirfídeos e por aí fora. Muito bem. Então, significa que ainda há trabalho a ter de ser feito nesta área. Sim. Pronto, há aqui uma questão da Margarida que colocou-se, que é que entretanto desapareceram, não sei. O que é que na zona de pomar já ok de tomar, que já observou coberto vegetal várias espumas. Como identificar o inseto? Se calhar remetemos para a sessão do dia 10, não é? Que nós iremos ter. Sim. Se a Margarida tiver a possibilidade, aliás, houve uma questão que foi colocada à pé, é que se poderiam inscrever nesta ação. Nós estamos a pensar, obrigada Margarida, nós estamos a pensar lançar o programa entre hoje e amanhã já com o link, portanto estejam atentos e então aí se calhar essa ação será precisamente específica para esta temática. E depois a última questão que temos aqui, ou pelo menos que é se há medidas preventivas estudadas para a vinha. É a questão de corte do coberto vegetal, tanto é para a vinha como para os outros agroecossistemas. Na primavera, quando se observa a emergência das ninfas, que é fácil de visualizar, que é essa espuma nas plantas, está recomendado fazer o corte do coberto vegetal para reduzir a população. Bem. Sim, senhor. Pronto, posto isto, acho que podemos então, se não houver mais questões, julgo que não, passar então à próxima comunicação. Okay. Muito obrigada. E obrigada, Isabel, muito obrigada. Está liberada agora. Exatamente. Agora será a engenheira Clara Serra, exatamente. Oi. Apresentação. Perfeito, está ótimo, perfeito. Muito bom dia. O meu nome é Clara Serra, trabalho na Direção de Inspeção Fitossanitária e Materiais de Propagação Vegetativa da DGAV. Na componente que diz respeito a este projeto, vou fazer a apresentação no que diz respeito à rede de postos de observação biológica, os designados de POBs, postos de observação biológica, que estão um bocadinho, será a partir destes locais que nós conseguimos retirar informação para cumprir com o objetivo deste projeto, que é desenvolver um modelo de previsão para que sejam aplicadas medidas de controle aos vetores através de produtos que possam ser autorizados e a sua aplicação atempada antes de chegar às culturas. Portanto, relativamente aos postos de observação, foram selecionados cerca de 31 POVs, podem ver aqui a distribuição a nível do território continental, que é uma distribuição de norte a sul, e nesses postos de observação biológico, todos eles munidos de
dados meteorológicos, são realizadas observações biológicas, ou seja, tendo registros dos dados meteorológicos combinados com os estados fenológicos dos insetos que ocorrem nesses postos de observação. Portanto, a designação que é dada é a metodologia para a apreciação das ninfas, as tais que estão debaixo das espumas e a fase adulta, uma metodologia designada de macrocosmos, que eu vou explicar a seguir, mas também temos observações em 4 locais, seguindo uma metodologia de microcosmos, que abrange a fase das posturas até à eclosão dos ovos, que também é uma informação importante relativamente ao modelo de previsão. Portanto, será esta parte da eclosão dos ovos e depois a parte do nifal e dos adultos a seguir. Portanto, relativamente então à distribuição destes POBs por entidades participantes, eu pus aqui um quadro em que podem verificar no norte, centro, região de Lisboa, Val do Tejo, Alentejo e Algarve, o número de POBs a cada que foram, digamos, implementados por região, para termos uma cobertura a nível do território, para até perceber que a previsão pode não ser igual em qualquer zona do território continental. Portanto, com base nas temperaturas, portanto, da região, as eclosões e os aparecimentos das espumas e dos adultos podem ter diferenças no tempo. Portanto, pode ser, em certas regiões pode ser mais cedo, em outras regiões poderia ser mais tarde. Por isso é que é necessário ter este estudo feito para que se possa fazer um modelo de previsão e de aviso adequado a cada zona. Relativamente ao microcosmos, só para explicar o que é que isto quer dizer, portanto, estamos a falar de avaliar a evolução desde o ovo até ao aparecimento da ninfa, portanto, é feito numas gaiolas específicas, contendo um vaso com uma planta hospedeira, onde são colocadas agulhas de pinheiro que têm ovos no seu interior e depois são feitos registros meteorológicos e observações até se chegar à fase da eclosão. Como a doutora Isabel vos mostrou, os ovos estão assim em série, normalmente aparece muito na caruma de pinheiro, neste caso, mas pode haver esta exposição noutro tipo de palhas, mas isto foi usado para o protocolo, e, portanto, as plantas que são utilizadas para depois, quando o ovo eclodir e a ninfa sair, ela ter alimento perto para se alimentar. Podem ser plantas diversas, mas temos também alguns hospedeiros já selecionados, que seria a lavanda angustifolia ou o medicado. Portanto, isto será, digamos, o que acontecerá na natureza. Nós aqui temos em ambiente, mais ou menos em ambiente natural, mas com uma gaiola para termos a certeza que estamos a controlar a existência de ovos e as suas eclosões. Portanto, isto é o chamado método microcosmo, que dá uma informação relevante depois para o projeto. Relativamente ao macrocosmos, estamos já numa fase no terreno, em que nos POBs que foram selecionados, o que é que nós vamos observar com uma metodologia de amostragem de ninfas, que é a primeira fase a seguir à eclosão, e portanto a metodologia é baseada num retângulo de madeira com uma determinada dimensão, e que são feitos certos lançamentos e contadas o número de espumas que aparecem, o hospedeiro preferencial onde essa espuma se encontra, a altura a que essa espuma se encontra, pode ser basal ou pode ser mais no topo da planta. Portanto, todas estas informações são recolhidas nestes POBs com uma avaliação, tanto à altura que foi semanal ou quinzenal, portanto começa por ser uma observação quinzenal, e depois tudo isto é descarregado na tal plataforma que permite depois trabalhar posteriormente o desenvolvimento do modelo. Portanto, isto é o chamado macrocosmos na fase de ninfa. Mas depois, ainda falando só, reportar um bocadinho o que é uma ninfa. Portanto, as ninfas são estes estados de N1 a N5 que estão aqui mostrados e que se encontram debaixo destas espumas. Portanto, aqui mais um pormenor, portanto, aqui será uma coisa mais em laboratório, mas aqui em cenário real é isto que temos. Portanto, se estes estados ninfais estão a ser observados por baixo das espumas, e depois só aqui uma nota
que efetivamente a observação de espumas é um sinal de alerta para a presença de potenciais vetores na zona onde estamos a observar. Relativamente ainda à metodologia macrocosmo, mas agora estamos na fase do adulto, portanto, as ninfas passaram à fase adulta, adquiriram asas e, portanto, vão voar. E quando vão voar, nós temos que os capturar usando sacos de varrimento. Depois temos os aspiradores para depois os coletar em frascos, para depois poder fazer observação à lupa e identificar que espécie de vetores é que estamos a capturar. A metodologia passa por fazer, no caso do macrocosmo de adultos, é fazer varrimentos, seja na copa, seja no subcoberto, ou no caso das culturas, fazer também na interlinha, e ainda na envolvente das parcelas, nas zonas circundantes, que podem ser vegetação natural espontânea, que envolve as nossas parcelas agrícolas, do olival ou do amendoal. Relativamente, só mais em pormenor, como é que é feita a amostragem dos adultos na copa das árvores, há uma metodologia que está descrita, que devem ser feitos 10 varrimentos 10 vezes repetidas, portanto mostra aqui mais ou menos em esquema. Depois, aqui na parte, como é que se diz isto aqui? Okay. Desculpem lá, fiz-me aqui a apresentação. Onde é que está? Peço desculpa. Ok. Posso vir aqui. Relativamente à metodologia na interlinha, portanto, há este movimento de varrimento de 180 graus, que são feitos 4 vezes, deslocando-se em 20 locais diferentes. Portanto, isto é a metodologia que está definida para fazer a amostragem adequada dos adultos, que depois, por sua vez, são identificados. Toda esta identificação teve como base uma formação organizada pelo Instituto Politécnico de Bragança para capacitar as pessoas que fizeram o acompanhamento nos POBs, nos tais 31 POBs, portanto, as pessoas tinham que estar capacitadas como fazer a metodologia e como identificar depois os insetos capturados com base nesta metodologia, e toda esta informação, outra vez, foi submetida na plataforma desenvolvida pelo Inove Plant Protect, no projeto, portanto, que é um laboratório colaborativo que se localiza em Elvas e que depois fará também a devida apresentação sobre esta componente. Relativamente ainda sobre o macrocosmos, posso-vos mostrar qual era, no âmbito da formação, foi recebida uma chave de identificação destes insetos vetores, que é altamente informativa e que nos permite facilmente, a gente pensa, se calhar não sabemos ver, se calhar não é assim tão difícil, mas vamos ter a tal formação a posteriori, que já está anunciada para 10 de dezembro, portanto, eu só pus aqui um pequeno lembrete do que é que isto é, mas pronto, será sempre mais focada depois nessa formação. Relativamente então à plataforma desenvolvida pelo Inove Plant Protect, nós temos disponível um protocolo que deve ser preenchido os respectivos formulários, portanto aqui está um exemplo, portanto usando a tal aplicação que o Inove Plant Protect definiu, são abertos formulários onde são registadas as tais observações, portanto pode haver um formulário para o microcosmos, há o formulário para os adultos e há o formulário para a observação das ninfas, e ainda foi desenvolvido um sistema de alerta que também está disponibilizado. Qualquer cidadão pode, nessa aplicação, notificar que viu espumas em determinado sítio. Isso pode ser feito por qualquer cidadão a nível do território, portanto está disponível também essa informação. Se consultarem o portal da DGAV, poderão aceder a como é que entra neste sistema de alerta para os cidadãos em geral. Portanto, isto mais ou menos é o que foi feito a nível dos tais 31 POBs, e toda esta informação foi descarregada conjuntamente com todos os dados meteorológicos recolhidos nas estações meteorológicas existentes nesses POBs ou na proximidade desses POBs. Portanto, tem que haver sempre a combinação de dados meteorológicos com os estados fenológicos do inseto para poder estabelecer um modelo de previsão e definir a altura mais adequada de intervir com produtos contra vetores. Estamos a falar tanto de produtos fitofarmacêuticos que possam, ou até outras alternativas que não sejam químicas, poderem ser de natureza mecânica, como remoção de ervas nas alturas apropriadas para evitar
a presença excessiva de espumas e, portanto, de ninfas e, consequentemente, dos adultos que daí viriam a aparecer. Portanto, isto é mais a apresentação que eu cheguei ao fim, portanto, não tenho sobre esta parte, estou concluída, e se houver algumas questões estarei disponível para o final da sessão, que eu vou continuar em sessão, portanto não é necessário intervirem já, mas estou disponível para fazer. Muito bem. Eu acho que então, se uma vez que a engenheira Clara pode ficar connosco, passávamos então já à próxima comunicação dos resultados de monitorização dos vetores com a Wanda. Força, Wanda. Mas isto não quer dizer que as pessoas que vão tendo questões as possam colocar já, que depois nós então fazemos a leitura delas no final. Podem ir já ao ponto, para não se esquecerem. Exatamente. Eu só peço para colocarem a minha apresentação, porque eu também estou aqui com algumas dificuldades na internet. Não sei se me estão a ouvir bem, por favor, confirmem. Estamos a ouvir lindamente. E a É que comunicação isto também está já se está a ver lindamente. também a volta vai abaixo, portanto já estou com mais Isabel. Se eu desaparecer, peço Se tu desaparecer, a gente vai tentar buscar. a vossa paciência. Portanto, esta comunicação vem no fundo fazer aqui o embrulho, digamos assim, dos resultados daquilo que foi feito e já devidamente explanado, quer pela engenheira Paula, quer pela engenheira Clara. E, portanto, no fundo, e pedia agora que pudessem passar para o próximo slide, no fundo é pegar nestes postos que a engenheira Clara já mostrou, aqueles que foram então distribuídos por todo o Portugal continental e também considerando aqui várias culturas agrícolas como citrinos, vinha, amendoal, portanto, todas aquelas que seriam à partida as mais suscetíveis à parte da instalação da doença e mais suscetíveis à doença, onde efetivamente a tal atividade 1 tivemos aqui a construção de protocolos de monitorização, já também devidamente explicados pela engenheira Clara, onde realmente nós tivemos que desconstruir um bocado os protocolos existentes, que são muito mais científicos e muito mais pesados, e todos nós sabemos que quando queremos desenvolver um modelo de previsão, temos que utilizar técnicas e temos que utilizar metodologias que possam efetivamente ser execuíveis de uma forma prática e ágil, sem comprometer os resultados finais. Portanto, este foi o nosso grande primeiro desafio e acho que foi muito bem conseguido pelos resultados e pela forma também como já foi mostrada, como nós fizemos, quer a parte do microcosmos, quer a parte do macrocosmos. Portanto, isto parece aqui umas palavras estranhas, mas efetivamente é fundamental para percebermos e posicionarmos e para depois o tal modelo de previsão poder, ao fim e ao cabo, ser implementado. Relativamente aqui também, nós disponibilizamos no ano passado, isto também foi muito importante porque é muito importante para nós percebermos o que é que se passa em Portugal continental. Portanto, uma coisa é o que está referido em bibliografia, outra coisa é percebermos o que é que está espelhado a nível de desenvolvimento do inseto, particularmente o Philaeans spumarius, a nível do seu aparecimento. Portanto, no ano passado, nós lançámos uma plataforma dos cidadãos, precisamente para que todos os cidadãos que pudessem observar no jardim, nas suas explorações, etc., a presença de espumas, que acionassem, acedessem a esta plataforma e evidenciassem com uma foto, com um registro, etc., todo este aparecimento, o que nos permitiria também um bocadinho tentar visualizar e tentar perceber quando é que estas espumas aparecem efetivamente. Portanto, só por exemplo, no ano passado em Coimbra, em janeiro, já tínhamos espumas. Portanto, isto é sinal de que temos aqui uma volatilidade e, como disse também Isabel, isto tudo depende das temperaturas e tudo depende das condições. Portanto, mais um elemento que nós adicionamos a esta monitorização e a esta previsão.
E também temos aqui as plataformas que a engenheira Clara já falou. Eu não os esmiucei aqui porque não era este o caso, é só também para percebermos que estas plataformas foram desenvolvidas pelo Inove Plan Protect e, portanto, permitiam-nos aos técnicos que estavam no terreno a fazer as monitorizações para que em tempo real conseguissem exportar os dados daquilo que estavam a visualizar. Portanto, e esta foi a bateria de elementos, a bateria de base de dados, digamos assim, que depois foi trabalhada a posteriori também para este modelo de previsão, mas todos nós sabemos também que os modelos de previsão não se constroem no ano, não se constroem em 2 anos, não é? Portanto, por isso é que isto deve ser uma metodologia de continuidade, é um projeto de continuidade, pelo menos é essa a nossa expectativa e estamos a enverdar esforços nesse sentido, porque todos nós sabemos que existe esta coleta de dados e depois também requer a sua validação. Portanto, isto foi o que foi desenvolvido, portanto não vou focar aqui no retângulo, mas sim já dar nota daqui, levantar um bocadinho a ponta do véu para a apresentação seguinte, onde efetivamente temos aqui alguns dos resultados esses que relativamente às ninfas, em cada pobre foram feitas estas amostragens, feitas a cada 10 dias na vegetação herbácea desde fevereiro até junho, e portanto, e aqui um dos grandes outputs desta análise de dados foi efetivamente de dizer-nos e afirmarmos, e nós conseguirmos agora de uma forma preditiva assinalar que o pico de ninfas ocorre no final de março. Portanto, isto relacionado com as ninfas do Philaenos spumários. Naturalmente, depois deixarei para o Nuno fazer aqui mais um esmiuçar desta questão e desta correlação de dados, dado que este trabalho foi feito pelo Inove Plan Protect, mas isto para vos transmitir a quem nos está a ouvir que efetivamente já começamos a ter aqui elementos e dados com substância, digamos assim, para conseguirmos aqui posicionarmos as nossas intervenções e as nossas recomendações a sair em manual. Aqui também um dos aspectos muito interessantes que também vai ao encontro da apresentação da Isabela Rodrigues, que tem a ver com as apetências ou aquilo que os insetos gostam mais, onde é que eles estão mais presentes. Como é o caso do Philaenos, temos aqui as astráceas, que são as compostas relativamente aqui às suas grandes preferências, e também a nível do Neophilaenos, portanto temos aqui as caramíneas, as poáceas, portanto isto vem ao encontro então daquilo que nos dizem os manuais já existentes de outros países relativamente a estas duas espécies. Aqui já foi também referido, portanto, no fundo, é tentarmos perceber e nas recomendações que vão ser emanadas nos entregáveis deste projeto, qual é que é a melhor estratégia de proteção ao longo do ciclo, desde o aparecimento das espumas até depois à eclosão dos adultos. Portanto, o que nós temos aqui relativamente aos adultos, precisamente, e indo ao encontro daquelas subamostragem dos 3 tipos diferentes de habitats que a engenheira Clara referiu, nós temos aqui também as várias caracterizações dos mesmos. O primeiro numa vegetação herbácea e depois vamos para o agroecossistema principal, que no fundo é a nossa cultura, e depois tudo o que está ali à volta, não é? Portanto, as dinâmicas deste inseto são de tal ordem dinâmicas, passa a redundância, que efetivamente temos que fazer observações em diferentes estratos das parcelas, que não é só focado na parte da cultura, seja ela olival, vinha, citrinos, mas também tudo aquilo que a rodeia. Aqui também temos a representação gráfica daquilo que foi conseguido, comparando depois estes três estratos.
e depois começamos a ter aqui alguns resultados que depois também deixarei para o Nuno para melhor explicação, onde vamos já ter aqui um pico na vegetação arbustiva em meados de maio e depois picos na vegetação herbácea no final de abril e também no final em setembro. Portanto, temos aqui um comportamento do Phalaenus que nos permite também já tecer aqui ao amadurecer algumas das nossas ideias e já começamos a alinhar aqui uma questão de estratégia de pensamento para o seu controlo, mediante também estes resultados. Aqui também temos a mesma escala, mas relacionada com o Neophylaenus, onde também vamos ter aqui um pico na vegetação herbácea no início de abril e depois um pico na vegetação arbustiva no início também de maio. Portanto, um dos nossos objetivos também era, portanto, tínhamos aqui esta pretensão relativamente à monitorização por armadilhas inteligentes. Queríamos, no fundo, também, acompanhando esta era da digitalização e estas eras da inovação, tentarmos perceber se tínhamos aqui algum recurso que nos pudesse auxiliar nesta monitorização. Este trabalho foi feito pelo parceiro Vera Cruz, portanto, quem conhece tem uma grande exploração a nível da amendoal na zona da Beira Interior, portanto, e os colegas que já estavam aqui de alguma maneira a fazer este desenho experimental, puderam aqui também, ao longo de 2 anos, instalar a armadilha de monitorização, TrapView, e fazer aqui alguns ajustes. Gostaríamos de ter mais resultados e peço que possam passar para o diapositivo seguinte, mas também percebemos, muito sinceramente, que não estamos a falar de um pechado, não estamos a falar de uma traça da uva, não estamos a falar de algo que nós possamos fazer a sua interseção especificamente na cultura que estamos a observar. Percebemos que, através da dinâmica destes insetos, é muito difícil nós termos uma armadilha instalada numa cultura que de forma artificial ou inteligente, digamos assim, consiga ter aqui também pela própria dinâmica do inseto e pelo comportamento, portanto não estamos a falar de um inseto voador, estamos a falar de um inseto que salta, pode não soltar até, portanto não ter esta dinâmica de ir até uma altura que nós consigamos colocar estas armadilhas e consigamos efetivamente ter aqui capturas. E este foi o resultado, efetivamente, portanto, 2 anos, estão aqui espelhadas as amostras de fotos que foram tiradas pelo próprio mecanismo mensalmente ao longo deste ano, mas já no ano passado também tivemos aqui não resultados muito satisfatórios e não havendo resultados também portanto, também podemos concluir que de alguma maneira este poderá não ser o mecanismo mais alinhado com a dinâmica e com a parte da bioecologia destes insetos. Portanto, não é de não deixar de apostar nestas ferramentas que agora cada vez mais começam a ser úteis, mas efetivamente foi no trabalho de monitorização feito pelos colegas nos vários postos que nós conseguimos obter aqui alguns elementos relativamente ao aparecimento dos adultos. Portanto, a próxima imagem também temos já aqui alguma parte daquilo que fomos fazendo ao longo deste tempo, portanto, que é a parte da divulgação, quer a nível do sistema de alerta, quer o nível de várias sessões, quer a nível também das ferramentas para o cidadão, portanto, tudo aquilo que nós podemos ajudar, e o nosso lema era mesmo ajude-nos a salvar as suas plantas, precisamente para, à semelhança também do que se passa noutros países, envolvermos aqui os cidadãos nesta participação ativa de proteção das culturas e sabemos que estamos a falar de culturas com grande importância económica a nível nacional. Para além disso, e como a engenheira Clara já falou, tivemos aqui também esta chave de identificação de insetos, portanto que foi-nos fornecida porque tivemos também que todos, a nível do projeto, termos aulas de entomologia e de como é que íamos identificar estes insetos através de uma chave dicotómica. Portanto, e mais uma vez, no dia 10, vamos poder aprofundar estes elementos de trabalho que podem ser úteis a todos os colegas que estão a assistir.
Aqui também, lá está, aquilo que nós fizemos ao longo deste tempo, porque isto também era tudo novo para muitos de nós, ou praticamente para todos nós, e com o auxílio do Instituto Politécnico de Bragança conseguimos ter aqui estudos vetores naqueles tais ambientes que nós tínhamos que nos preparar porque não conhecíamos a metodologia, o que é que nós tivemos que observar, o que é que nós tivemos que implementar, como e onde. Portanto, no início era tudo filaenos ou não era tudo filaenos, portanto isto também careceu de um esforço muito grande da parte da equipa que fez parte deste projeto, precisamente para estarmos dotados dos conhecimentos para efetivamente prestarmos aqui um bom detalhe, um bom serviço na identificação de todas destas metodologias que, como puderam ver, foram exigentes e requereram da nossa parte um grande foco e um grande conhecimento. Também, pronto, isto são algumas imagens que não podia deixar de partilhar, portanto, isto são as nossas idas a Bragança e mais uma vez agradeço-vos todos os colegas que estiveram envolvidos, porque isto, portanto, foi muito prazeroso, mas também envolveu aqui um grande esforço de novos conhecimentos e de nova capacitação, mas acho que todos estivemos à altura. O próximo, portanto, isto aqui já são outras, porque depois novos elementos foram chegando, como o caso do Francisco, o caso do Zé, o caso do André, do outro colega que também está aqui, e portanto estes recursos humanos também foram uma peça muito valiosa na obtenção destes resultados de campo, portanto, e muito obrigada a eles também. Aqui foram também todas aquelas ações que fomos fazendo relativamente a todas as informações, sempre foi nossa preocupação, mesmo ainda não tendo estes dados devidamente maturados, foi sempre nossa preocupação também transferir o conhecimento para dar nota dos desenvolvimentos deste trabalho. Pronto, isto é pela nossa plataforma Aquis, onde todos já sabem que podem encontrar aqui não só informação sobre este projeto, mas onde nós vamos disponibilizar os entregáveis que se encontram em fase de finalização e isto poderá soar um bocado clichê, mas o certo é isso, porque nós poderíamos fazer manuais e folhetos entregáveis com base na informação já existente, mas fizemos questão, no fundo, de que estes entregáveis e que estes manuais considerassem mesmo esta informação recolhida no campo. Porque uma coisa é falarmos do que existe em outras realidades, outra coisa é falarmos do que existe na nossa realidade, seja ela de norte a sul. Portanto, estes dados que nós apresentámos há pouco foram recentemente apurados pelo Inove Plant Protect, portanto agora neste momento é casar a parte de obtenção de resultados também com aquela parte de descrição de insetos, etc., precisamente para daí surgirem as medidas culturais, as medidas fitossanitárias, mas particularmente culturais, precisamente a implementar para o controle da dispersão destes insetos vetores. Portanto, aqui também temos estes entregáveis que estão na fase de conclusão, que seja ele o folheto, o póster, o manual, entregáveis que depois irão estar disponíveis para cada entidade que esteja aqui presente e outras possam, nas suas ações de formação, possam nos seus contactos com os produtores, naquilo que possam, entretanto, vir a desenvolver de doravante, possam usar, porque é precisamente isto que são o foco destes projetos, é dar entregáveis, é dar documentos que efetivamente possam ser utilizados para o bem da produção nacional. Portanto, também a par disto, estamos a terminar vídeos de formação, divulgação, onde vamos mostrar e onde vamos exemplificar como é que nós desenvolvemos estas metodologias de observação e, portanto, ficam aqui tutoriais também para memória futura, caso também queiram depois do momento também começar a implementar, não invalidando que depois nos possam contactar precisamente para nós conseguirmos orientar da melhor forma e julgo que nós temos
temos pessoas capacitadas de norte a sul do país, portanto, de onde nos estão a assistir, terão sempre uma ponte e uma pessoa de contacto que podem depois vos ajudar, caso queiram, ou caso queiram esclarecer alguma questão, doravante, e depois de consultarem todos estes documentos. Portanto, no fundo, era esta a mensagem que eu queria passar, e naturalmente não aprofundei muito a parte do modelo de previsão, porque vamos ter de seguida esta questão do modelo e dos resultados que foram obtidos, que foram muito bem trabalhados pelo Inove Plan Protect, que agradeço, mas acho que agora temos um intervalinho, não é? É isso mesmo, só para ir à casa de banho, beber um copinho de água que é quentinho e voltamos já. Mas sim, mas seja como for, e como temos aqui, estamos dentro do nosso prazo, há aqui duas questões que foram colocadas e eu se calhar ia aproveitar uma vez que a pausa está prevista para as 10h20, aproveitar estes 5 minutinhos então ainda para poder pôr estas questões. E mais uma vez motivar as pessoas para colocarem as questões todas que entenderem. A primeira era relativamente se as apresentações vão estar disponíveis. Sim, com a autorização dos autores, por assim dizer, sim, iremos disponibilizar mesmo naquela página que a Wanda já falou agora, portanto, da página do projeto no Aquis. Portanto, basta entrar no Aquis, procurar a página pelo nome do projeto e elas estarão lá, assim como a gravação deste webinar que estamos a fazer. Há aqui uma outra questão também que ainda tem a ver aqui com a gestão da vegetação e é a seguinte, portanto, a Carla Luís diz que tem verificado ao longo do ano é que o corte da vegetação, por exemplo, as limpezas nas bermas das estradas, que desencadeia nesta altura do ano um crescimento de nova vegetação verdejante. Em zonas mais amenas e úmidas, potencia a persistência dos insetos vetores ao longo de todo o ano. Num caso mais concreto, nas áreas metropolitanas do Porto e do Bolgadouro, encontram-se frequentemente insetos potenciais vetores em novembro, dezembro e janeiro, nomeadamente em zonas frequentemente cortadas, com clareiras que potenciam o crescimento das plantas herbáceas. Portanto, é mais um comentário, mas era interessante também ter esta questão, não é? Quer dizer, por um lado, sim, temos que cortar, por outro lado, potenciamos. Que vos parece relativamente ao que comentário vos merece esta observação? Já não está cá a Isabel, que se calhar era a pessoa mais indicada para responder. Não sei se alguns dos oradores gostariam de comentar. Eu posso dar uma achega, não sei se pode dar aqui um grande contributo, porque efetivamente, mas depois podemos pôr a questão à Isabel e podemos responder à Carla de uma forma mais consistente. Mas relativamente a estes potenciais vetores em novembro, dezembro e janeiro, nesta altura eles estão adormecidos, não é? Portanto, nós conseguimos apanhar as fêmeas adultas para colocar no microcosmos em altura que é setembro, outubro, ainda conseguimos apanhar fêmeas adultas e só depois, a partir do ano próximo, é que vamos começar a ter ovos, não é? Pronto. Efetivamente, esta questão do corte, por isso é que estamos aqui a amadurecer a relação do corte, mas efetivamente é uma prática que tem que ser tida, não é? Portanto, e quando falamos do corte, estamos a falar também de não podemos fazer o corte, ou pelo menos ter aqui esta abrangência a nível onde é feito o corte, mas estamos a focar a nível das explorações. Mas julgo que a engenheira Clara poderá fazer aqui uma adenda à informação muito mais concreta. Sim, engenheira. Bom dia, posso? Não, relativamente, a questão aqui é que o que se pretende atingir quando se faz a prática mecânica de remoção das plantas herbáceas, estamos a falar num momento oportuno que tem a ver com a presença da ninfa, que é a fase que é muito pouco móvel e, portanto, que não voa, atingir essas fases ninfais com a remoção dessa vegetação. E quer dizer que se essas ninfas forem destruídas com a trituração, adultos não surgirão dessas plantas, adultos que iriam aparecer após as ninfas evoluírem. Portanto, a prática da trituração e da remoção da vegetação tem época apropriada com vista a atingir as fases ninfais. Estamos a falar em novembro, dezembro, que é a parte
ainda são posturas, mas depois a parte ninfal começa aí em janeiro, e aí estamos a falar efetivamente de atingir as ninfas, não estamos a criar condições porque as posturas já ocorreram, portanto, é um pouco esta a dinâmica. Aliás, o manual que está a ser elaborado em conjunto com o grupo tem precisamente isso em conta. Nós estamos a querer intervir junto da fase do vetor em que ele não voa, que é a fase ninfal. Com certeza que a fase adulta terá outra técnica de combate que não é a trituração das plantas, porque eles voam. E aí estamos a falar, se calhar, de aplicações com produtos fitofarmacêuticos autorizados para controle dos adultos. Portanto, é preciso saber o que é que se pretende com a trituração da vegetação e as épocas apropriadas, e o que é que se pretende atingir. E com isto e com esta intervenção respondeu novamente à Carla, que a Carla também tinha precisamente a questão será qual será o momento oportuno se aparecerem os adultos na fase em que seria apropriado o corte para a destruição, portanto, das ninfas. O Pedro também fala aqui, coloca aqui uma outra questão, que é a biodiversidade, não é? Portanto, foi sugerido a questão do coberto vegetal em determinada altura, mas também se falou que não havendo coberto vegetal passam às culturas perenes. Pronto, ele até pergunta se isso não será um bocadinho contraditório. Portanto, o facto de serem espécies polífagas e de haver uma monocultura, eventualmente poucas ou nenhumas infraestruturas ecológicas, e um corte muito rente nas entrelinhas, será que não seria conjuntamente com tudo o que está a ser feito e muito bem, no entender dele, importante surgir também melhores infraestruturas ecológicas, precisamente para aumentar aqui a biodiversidade daquilo que se conhece? Precisamos saber que os predadores autóctones, saber quais Sim, engenheira, diga. E esta questão é extremamente importante e também já houve projetos internacionais no sentido de se identificarem, por exemplo, espécies vegetais que possam servir de cobertura nas entrelinhas de espécies perenes que possam, por sua vez, ser repelentes, ou sejam menos atrativas para os insetos vetores da xylella. E, portanto, essa questão das faixas funcionais são extremamente importantes. Importa também trabalhar muito ainda nesse aspecto. Voltando aqui um bocadinho atrás, relativamente à questão anterior, obviamente que aqui o que se pretende é reduzir os níveis populacionais quando estamos presente, quando observamos, por exemplo, espumas, que é um sintoma relativamente fácil de observar se nós não fizermos nada e mantivermos a vegetação com as espumas junto às nossas culturas, obviamente que vamos estar aqui a potenciar o nível populacional mais elevado. É impossível controlar todos os insetos vetores adultos, até porque não existem produtos fitofarmacêuticos que abrangem todas as culturas, todas as hipóteses que existem. Mas aqui o que se pretende é reduzir o nível populacional junto às nossas culturas, não exterminar os insetos vetores, porque é impossível. São muitos, existem por todo lado, são muito distribuídos, são espécies que geralmente não causam danos nas culturas, existem na natureza e, portanto, é impossível um controle total destes insetos. Reduzir a sua população, reduzindo o risco, é esse o objetivo. Muito bem, obrigada, engenheira. Não existe para já mais questões. Então vamos fazer aqui uma pausazinha de 10 minutos, que é o que temos aqui previsto, portanto vamos voltar aqui às 11h30, que é o que está aqui previsto no nosso programa, portanto deixem-se ficar por aí, vão só então esticar as pernas e já voltamos então. Começamos daqui a 10 minutos, obrigada. Até já.
Muito bem, estamos aqui para voltarmos então aqui ao nosso webinar, para darmos então continuidade e termos aqui então a apresentação de um dos resultados, exatamente dos resultados deste projeto, que é a plataforma digital e o modelo de previsão de risco. Para esta apresentação, nós vamos ter aqui o parceiro que teve também, que teve, conjuntamente com todos, mas teve aqui um papel mais importante no desenvolvimento da plataforma, que foi o Inove.Protect. E, portanto, posto isto, então irei passar a palavra precisamente, julgo que é o Nuno ou a Hilária, não sei, que irão fazer a comunicação, mas passo-vos a palavra. E muito obrigada. Ok, muito obrigado e muito bom dia. Apenas para esclarecer que sim, serei eu, Nuno Faria, da parte do Inoplan Protect, a fazer a apresentação da plataforma e de como é que toda a integração da parte dos modelos estatísticos que foram trabalhados vai ser feita. A Hilária, eu creio que ela está presente, mas não estando aqui nas nossas instalações e sendo necessária uma ligação específica aqui à nossa plataforma, aos nossos servidores, serei eu a fazer esta apresentação. Esta primeira abordagem à plataforma de, de disponibilização do risco dos vetores da Xylella fastidiosa, ela é ainda uma primeira versão, ela ainda está a ser trabalhada. Nós já temos de facto os modelos, alguns dos modelos integrados, nomeadamente os modelos que se referem a uma análise nacional tanto para Xylella, tanto para o Neophylaenos como para o Philaenos, e ehm, tanto para as ninfas como para os adultos. Neste momento temos ainda em preparação a parte do microcosmos. A parte do microcosmos temos também os dados a serem analisados e em fase final de serem analisados, estão praticamente concluídos. Falta depois fazer a questão da integração da, dos resultados desses modelos nesta plataforma também. Portanto, aquilo que eu venho aqui hoje fazer é fazer uma pequena apresentação de como funciona tudo isto, ou como vai funcionar tudo isto, do ponto de vista de o utilizador poder ter a informação do risco que está associado na sua região numa determinada altura do ano, ahm, à presença do vetor A ou B, neste caso o Neophylaenos e o Philaenos, e também se de facto esse risco, no caso dos adultos, qual é que é se estará mais dependente da parte da herbácea, se estará dependente da parte dos arbustos ou da própria cultura em si, portanto, dos três níveis que nós trabalhamos durante este projeto. Eu passo então a compartilhar o ecrã que tenho disponível com a aplicação. Hum. Sim. Ok. Não sei se conseguem ver o meu ecrã neste momento. Sim? Ok. Estamos a ver Ahm, o ecrã, sim. sim, pronto. Conseguem ver o mapa que eu tenho neste momento no ecrã, certo? Sim. Certo. Sim, sim. Certo. Ok. Vamos começar por uma pequena introdução de como é que tudo isto funciona. Este mapa que eu tenho aqui é um exemplo das nossas limitações em termos de modelação. Nós temos um grupo relativamente grande de POBs, de pontos de observação biológicos. Nem todos puderam fazer parte das análises que foram realizadas. E temos também limitações do ponto de vista de ocupação, tanto de geográfico dessas áreas, como depois do ponto de vista daquilo que de facto foram as variáveis que foram incluídas nas análises que a Wanda apresentou anteriormente. Um exemplo que eu tenho aqui à minha frente
é precisamente isto, é um mapa de, vamos chamar de fiabilidade dos nossos modelos. Vamos chamar assim, sendo que as cores em tons mais azulados são aqueles onde de facto há uma maior fiabilidade para aquilo que os nossos modelos conseguem estimar, e depois temos a zona mais esverdeada, que apresenta zonas onde há maior incerteza do ponto de vista do cálculo do risco que de facto nós temos associado. Temos ainda outra questão que tem muito a ver com os dados que nós temos disponíveis. Nós temos dados que vieram sobretudo de altitudes entre os 0 e os 500 metros, e nós temos no nosso território áreas muito acima disso. A questão aqui é que nós temos nos nossos modelos, pelo menos nos modelos das ninfas, ahm, penso que serão das ninfas, mas serão de um deles certamente, temos a questão da altitude. A altitude que se verificou ser de facto um fator que media a ocorrência das espécies. Obviamente que em altitudes que não foram analisadas, nós estamos a introduzir um enviesamento grande. Vamos pensar em zonas de há cerca dos 800, 900, 1000 metros de altitude. Isto do ponto de vista de modelo e daquilo que são os resultados do ponto de vista de risco que nós pretendemos obter e que vamos gerar, isto aumenta significativamente os erros associados e a leitura do risco que se está a fazer para uma determinada região. Assim, nós temos como base um mapa deste tipo que vai nos dizer, de facto, se estas zonas se os resultados obtidos para estas zonas em termos de risco são ou não fiáveis, ou se têm maior ou menor fiabilidade. Como é que tudo isto funciona? Nós temos na nossa plataforma, temos a possibilidade, então, de adicionar um novo local vamos imaginar numa quinta no norte do país, na região, vamos pensar do Porto, por exemplo, e que nós queremos perceber qual é que é o risco que existe nessa zona. Nós chegamos aqui à parte da edição e adicionamos um novo local ao nosso mapa, vamos chamar-lhe assim. Após fazer adicionar este novo local, são-nos pedidas algumas informações muito básicas acerca do que são as propriedades desta zona. A primeira coisa que nós temos que fazer é adicionar um local, o local onde nós estamos. Nós vamos ao mapa e podemos adicionar um local. Neste caso, eu posso adicionar aqui uma zona próxima, vamos imaginar próxima de Leiria, vamos chamar-lhe assim. O local é adicionado, damos-lhe um nome, vamos chamar Leiria, por exemplo. Selecionamos a data onde estamos a fazer a avaliação. Portanto, 27. Neste caso, eu estou a adicionar a data de hoje. A partir do momento em que eu adiciono esta data, o nosso modelo, quando formos calcular o modelo, as variáveis que estão incluídas no nosso modelo, elas são calculadas automaticamente para este local, nomeadamente as variáveis relacionadas com a temperatura e umidade relativa. Gravamos o local e corremos o modelo, os modelos. Não será só um, porque são os vários modelos que podem correr ao mesmo tempo. Vamos então fazer uma simulação de como é que isto funciona. Vamos correr o modelo. E neste novo quadro é-nos perguntado qual é que é a fase do ciclo de vida que queremos analisar. Quando selecionamos a parte das ninfas, isto ainda não está completamente implementado, mas quando selecionamos a parte das ninfas, obviamente que não nos vai ser possível fazer isso durante
fora do período da reprodução das espécies, que estamos a falar entre janeiro e inícios de junho. Portanto, nesta fase, sim, nós teremos a possibilidade de clicar e temos uma informação relativamente às ninfas. E vamos obter um valor, nesse caso, um dado sobre o risco que está associada àquela área em específico e àquela data. O mesmo acontece para os adultos. Vamos ter então uma informação acerca de qual é que é o risco, sendo que no caso dos adultos é um bocado mais complexo, porque nós trabalhamos a três níveis. Trabalhamos ao nível do herbáceo, trabalhamos ao nível arbustivo, vamos lhe chamar assim, e depois ao nível da cultura principal que está instalada. Portanto, os três SSUs que estão associados. É relativamente mais complexo. Aquilo que nós fazemos, eu vou simular só a questão das ninfas, sabendo que obviamente não há ninfas nesta altura do ano. Portanto, o modelo não traria qualquer resultado nesta altura do ano. Como ele ainda não está bloqueado para as datas específicas para a reprodução, eu posso só a título exemplificativo, eu clico nas ninfas, no modelo das ninfas, e vou obter um resultado tanto para filaenos como para neofilaenos. O mesmo vai acontecer, eu posso imediatamente a seguir clicar na informação dos adultos e o modelo vai correr com essa informação e a partir do momento que esteja terminado a leitura, a leitura dos dados, a partir do modelo, neste momento está terminada, eu fecho a janela e dirijo-me neste momento a outra parte onde eu tenho a informação, com os dados que foram calculados, com a informação de risco que foram calculados. Neste caso específico, posso adicionar a questão aqui das ninfas para filaenos. E aquilo que eu tenho são valores. Neste caso, os valores, eles ainda só estão trabalhados ao nível do número de filaenos e número de neofilaenos que estão previstos para uma determinada zona. A partir destes valores, vai ser necessário posteriormente ainda trabalhar estes valores para que nos apareçam numa escala desde de muito baixa a muito alta densidade. Definir qual é que é o risco que lhe está associado. Nesta fase, aquilo que nós temos disponível é de facto ainda a questão de um número de insetos previstos para aquela zona em específico. Isto acontece para filaenos e também para filaenos, porque os modelos foram corridos. Depois também, da forma semelhante, para a parte dos adultos, aparecem então os valores associados do número de adultos, neste caso, mais tarde será em nível de risco, tanto na parte herbácea como na parte dos arbustos, tanto na parte dos adultos como na parte do cultivo principal que está associado a, a- ao local. Portanto, temos esta parte dos adultos dividida nas três áreas, nos três tipos de habitat, vamos chamar assim, que foram trabalhados durante o projeto. Obviamente, os modelos que aqui estão, que correm quando nós corremos a aplicação, são exatamente os mesmos modelos que a Wanda acabou de apresentar os resultados relativamente à temperatura, à umidade relativa e entre outras variáveis. Temos também outros modelos que nos permitem
ou que nos vão permitir depois estabelecer um risco apenas com base no local e com base na altura do ano, isto apenas para os adultos, porque na parte das ninfas foi possível trabalhar a parte temporal com a parte ambiental ao mesmo tempo, mas na parte dos adultos isso não foi possível, por uma data por um conjunto vamos chamar assim, de incompatibilidades do ponto de vista estatístico entre a informação temporal e a informação da parte das variáveis ambientais. Ou seja, vamos poder também só a partir dos dados de, de- de- relacionados com a parte do local e com a parte da altura do ano em fazer uma primeira estimativa. Isto depois, no final, pode ser tudo concretizado na questão do risco. Qual o risco associado àquele local? Obviamente, juntando aqui as duas componentes. De uma forma geral, este é o formato, é assim que funciona a plataforma que nós estamos a desenvolver. Eu creio que é tudo daquilo que eu tinha para apresentar, mas se houver alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, obviamente eu estou disponível para fazer qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigada. Estamos então agora aqui na fase de questões, relativamente aqui à questão da plataforma que foi apresentada, e já tenho aqui uma questão. Mas ainda tenho aqui uma questão, mas ainda é a primeira parte, mas vou tentar aqui traduzi-la, pronto, ou reproduzi-la neste caso. Ainda relativamente à primeira parte deste webinar, como consequência das observações que fui fazendo num dos POBs, telhado é montado de sogro, e graças também ao interesse e colaboração do proprietário no segundo ano de observações foram deixadas manchas de vegetação adventícia para verificar possíveis diferenças na presença dos vetores. O que se observou foi um grande aumento da diversidade de entomofauna e também, por consequência, um aumento do número de predadores generalistas. Embora não se possa, evidentemente, realizar... Aqui isto agora mexeu-se aqui. Isto agora mexeu-se aqui um bocado, pronto. O que se observou foi um grande aumento da diversidade e também, por consequência, um aumento do número de predadores generalistas. Embora não se pode, evidentemente, realizar uma ligação direta entre os factos, a verdade é que o número de cicadelídeos e serocopoídeos capturados, julgo ter dito bem, se reduziu comparativamente ao ano anterior. Isto pode sugerir que, face à inexistência da doença, entre outros fatores, numa região, poderia eventualmente ser estudado num futuro projeto a manutenção da redução das populações de vetores através do controle natural, obviamente ao nível do local. Pronto. É uma questão. Poderia eventualmente estudar-se esta situação? Pronto, essa é uma das questões. Não sei se ainda alguém que esteve na apresentação anterior gostaria de colocar ou de responder. Mas pelo menos acho que fica aqui um bom desafio para eventualmente. Sim, a engenheira Ana Paula. Bom, eu queria apenas referir que nós tentámos continuar de alguma forma algumas das ações que, como viram, ainda carecem de desenvolvimento. Esta poderia ser uma delas. Apresentámos efetivamente no âmbito dos grupos operacionais uma proposta de grupo operacional para continuarmos muito do trabalho, não apenas na parte dos vetores, mas noutras vertentes do trabalho que estava a ser feito em outras áreas. Infelizmente não conseguimos ter sucesso na aprovação, simplesmente porque houve dois projetos muito similares e a outra entidade que avançou com o projeto recusou-se a fazer uma parceria com o nosso projeto e, portanto, as regras dos grupos operacionais levou ao chumbo dos dois grupos operacionais, o que de facto é uma pena, porque permitiríamos continuar com muito deste trabalho que foi feito,
que, como viram, carece ainda de mais desenvolvimento, mais estudos, e este poderia efetivamente ser um deles. É claro que aquilo que o Jaime referiu poderá não ter relação causa e efeito, trata-se também das condições climáticas de ano para ano, mas seria importante avaliar-se essa questão do efeito dos predadores naturais no controle dos vetores, com certeza que era. Foi pena não termos tido essa possibilidade. Mas não vamos desistir, vamos tentar. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Estaremos sempre à espera Exatamente, vamos tentar e a sempre. tentar Vamos encontrar continuar a formas tentar forma. exato, de continuar estes trabalhos. Claro. Agora já uma questão mais voltada para aqui para a plataforma, é a questão se esta plataforma é aberta a todos. À partida, sim, será a ideia de futuro que possa estar disponível para toda a gente. Só assim é que ela faz sentido também. Muito bem. Mais questões que se queiram colocar, quer relativamente à plataforma, quer eventualmente alguma outra questão? Temos aqui ainda algum tempo. Ficou tudo esclarecido? Não temos aqui mais questões. Julgo que não. Não havendo aqui mais questões, não sei se mais algum dos intervenientes quer acrescentar mais alguma questão relativamente à sessão. Eu, da minha parte, queria relembrar precisamente o dia 10, porque acho que muitas das questões que nós tivemos aqui, acho que de alguma forma suportam e muito bem o interesse destas ações para conhecer, para aumentar aqui o conhecimento e esta identificação de vetores, que eu acho que é fundamental, e acho que é um grande resultado deste projeto, sem dúvida nenhuma, e portanto relembro e recordo toda a gente que tenha ficado com este interesse, portanto que nós iremos entretanto, como disse também, disponibilizar o programa e inscreverem-se, vai ser também o formato online, portanto o que significa que facilita bastante a participação. E não sei se mais alguém gostaria de acrescentar mais alguma questão. Wanda, enquanto coordenadora, não sei. Não, questão propriamente dita não tem nenhuma, não é? Portanto, aqui os nossos participantes é que poderão, de alguma maneira, e todas as questões que foram colocadas até agora têm sido bastante pertinentes. Naturalmente que esta questão da pergunta-resposta não termina aqui e estaremos sempre disponíveis para que qualquer questão que os colegas possam vir a deparar-se. Qualquer um de nós, temos uma equipa multifacetada, portanto, qualquer um de nós pode estar sempre pronto a responder. Portanto, esse encaminhamento de dúvidas estejam sempre disponíveis para isso. Não sei se a engenheira Paula Garcia quer dizer aqui alguns comentários que julgo que já poderão ser os finais, não é? Exatamente. Muito obrigada. Bom, eu agradeço imenso a toda a equipa que participou neste projeto. Nem sempre foi fácil, sabemos que não é fácil, que havia muito mais ainda para fazer, portanto, para nós era extremamente importante termos tido a oportunidade de ter pelo menos mais um ciclo de desenvolvimento dos insetos, coisa que não foi possível, porque os projetos têm que acabar no final deste ano. Infelizmente também começaram tarde, devido aos atrasos também nas aprovações e nas contratações. Para nós tinha sido extremamente importante mais esta possibilidade de fazermos continuarmos as observações, pelo menos mais um ciclo relativamente aos insetos. Focámos-nos muito no Philaenes pomários, mas de facto aqui é necessário fazermos a mesma abordagem para os outros insetos vetores, nomeadamente potecelatos, que é algo que existe, que é um inseto muito particular na zona do Alentejo e que concluímos que as populações do tecelatos no Alentejo são efetivamente elevadas e que possam ser aí este inseto o causador também da dispersão da bactéria na região do Alentejo. Portanto, há aqui trabalho para fazer relativamente à continuidade do que foi feito. Portanto, lanço também o desafio às outras equipas de investigação, outras equipas de trabalho que possam se debruçar sobre estas matérias, que para nós era extremamente importante, não apenas para o trabalho da DGAV, mas sobretudo para apoiar os agricultores, para reduzir o risco de terem a Xylella nas suas culturas.
Portanto, como disse, tentámos um grupo operacional, infelizmente, por razões completamente alheias à DGAV, esse grupo operacional acabou por não avançar, mas vamos tentar noutros fóruns, noutras formas de envolver a fileira e envolver as associações, o COT, na FNOP, todos aqueles que trabalharam connosco, para continuar nesta luta relativamente a lutarmos contra este grave problema que infelizmente já está disperso em muitos locais do nosso país e que importa de facto ter formas de combate efetivos, e o combate mais efetivo, continuo a dizer que se reflete muito no controle dos vetores e no conhecimento dos vetores que temos cá em Portugal e na forma de os melhor combater. Portanto, obrigada também aos participantes que estiveram connosco esta manhã. Dia 10 de dezembro vamos de novo fazer uma ação muito dirigida apenas aos vetores. Contamos também com a vossa presença e com a presença de outros técnicos que queiram juntar a nós para isso. Iremos depois, obviamente, divulgar os dados concretos do projeto, nomeadamente o Manual de Boas Práticas, que está praticamente elaborado, que será, contamos, um bom manual para apoiar aqueles que estão no campo diariamente. Portanto, muito obrigada. Eu só iria complementar, porque chegou aqui uma questão de última hora e eu acho que é de fácil resposta e, portanto, vou só lançá-la porque não quero deixar de responder à pessoa que colocou a questão, que foi a Alexandra que faz esta pergunta: se a contenção da Xylella poderá ser pensada um pouco como a fluorescência dourada e passa a ser um controle fitossanitário obrigatório. Já é, não é? Nas zonas desinfetadas já é obrigatório Exatamente. controlar os vetores nas zonas desinfetadas, à Exato. semelhança da fluorescência dourada. Muito É bem. claro que trata-se de um conjunto de insetos diferentes. Na fluorescência dourada batalhamos contra os Scaphoideus titanos, aqui batalhamos contra vários vetores, alguns ainda não conhecidos totalmente, mas já é Exatamente. obrigatório nas zonas infectadas. Muito bem, eu da nossa parte resta-me agradecer a todos, quer aos oradores, quer precisamente aos participantes que ficaram connosco aqui esta manhã. Eu acho que foi muito interessante, acho que pelo menos abrimos aqui e partilhámos ao fim e ao cabo todo aquilo que foi o trabalho que foi feito e pronto, só recordar-vos do dia 10 e muito obrigada mais uma vez por todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Bom dia. Obrigada.